Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos conhecer uma legislação muito importante para você, profissional da educação, que é a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases. Vamos trabalhar a LDB de forma esquematizada através desse mapa mental e na aula de hoje nós vamos conhecer os 3 primeiros artigos, tá bom? Começando aqui pelo artigo 1º, que fala da definição de educação. Muitas pessoas acreditam que educação é apenas aquilo que acontece dentro de uma sala de aula, quando, na verdade, o conceito de educação é muito mais amplo do que isso. Então, olha só o que diz a LDB. Ele fala aqui: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, aquilo que a gente aprende com os nossos pais, aquilo que a gente aprende na convivência com nossos irmãos, nossos tios, primos. Então, tudo que a gente aprende, os princípios e valores e aprendizados que a gente traz de dentro da nossa casa, faz parte do processo educativo, tá bom? Na convivência humana, quando você convive, quando você se relaciona com as pessoas no shopping, nas praças, nas ruas, parada de ônibus, essa convivência, esse diálogo, essa socialização que você tem com as pessoas, ela faz parte do processo educativo, tá bom? No trabalho, a sua relação com seus colegas de trabalho, aquilo que você aprende com o seu patrão, você aprende as coisas no seu ambiente de trabalho. E ele também está incluso no conceito da educação. Nas instituições de ensino e pesquisa, ou seja, nas escolas, universidades, cursos técnicos, essas instituições também estão dentro do conceito de educação. E nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Então, por exemplo, às vezes as pessoas elas vão para as ruas fazer uma manifestação buscando os seus direitos que não estão sendo cumpridos. Esses movimentos, eles também estão inclusos aqui no conceito de educação, né? Um exemplo, né? Nas manifestações culturais, festa junina, carnaval, todo tipo de manifestação cultural, aqui no Amapá, por exemplo, a gente tem o ciclo do Barabaixo, a gente tem a festa de São Tiago, a gente tem o Batuque, né? E essas manifestações culturais também faz parte do processo educativo. Então, a educação não é somente aquilo que você aprende dentro de uma sala de aula em uma escola, e sim todo o aprendizado que você adquiriu ao longo da vida em diferentes lugares, tá bom? A LDB, ela traz esse conceito de educação e logo em seguida ela diz que essa lei disciplina a educação escolar. Então, o conceito de educação, ele está não só na escola, mas em vários outros lugares. Porém, essa legislação, a LDB, ela disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, tá bom? E deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, ao longo do processo de educação de cada aluno, é necessário apresentar para esses alunos o mundo do trabalho, para que eles possam conhecer aonde estão as suas maiores habilidades, tá bom? E também a prática social. Então, esse foi o artigo de número 1 da LDB, o artigo 1º da LDB, né? Vamos agora conhecer o artigo 2º, né, da nossa LDB. O artigo 2º diz que a educação é dever da família e dos estados, tá bom? Nas próximas videoaulas, a gente vai conhecer os próximos artigos e você vai conhecer qual é o dever da família, qual é o dever do estado, tá bom? Mas o artigo 2º, ele já diz que a educação é dever da família e dos estados, tá bom? Inspirados no princípio de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e ela possui como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, tá bom? Então, esse foi o artigo de número 2. Agora, o artigo de número 3, ele traz os princípios da educação. Vamos, então, conhecer quais são esses princípios da educação. O princípio de número 1, ele diz a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. É necessário que seja garantido para cada aluno a condição de acesso, ou seja, como que o aluno vai chegar até a escola. Aí é necessário algumas políticas públicas, né, alguns projetos para que haja a garantia do transporte escolar para esses alunos, para que eles tenham acesso à escola.
e permanência na escola, né? Esse aluno, ele precisa permanecer na escola até o final de todo o processo escolar, tá bom? Então, o princípio de número 1, ele fala da igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Número 2, ele fala sobre a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Nós sabemos que existem determinados países, por exemplo, que limitam, né, determinados aprendizados, determinados ensinamentos, né? Aqui no nosso país, a nossa legislação garante que nós temos a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, tá bom? Terceiro, pluralismo de ideia e de concepções pedagógicas. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. É preciso entender que na sala de aula existem pessoas com diferentes culturas, diferentes pensamentos, diferentes costumes e é necessário respeitar isso. Então, esse princípio, ele fala do respeito à liberdade. A gente precisa respeitar o pensamento do outro, o costume do outro, né? Tendo em vista que na sala de aula vai haver pessoas com diferentes culturas, costumes e pensamentos, tá bom? E apreço à tolerância também, né? É necessário ser tolerante com o outro durante o processo de educação, tá bom? O próximo princípio fala da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, existem instituições que são públicas, existem instituições que são privadas e elas podem coexistir, elas podem existir ao mesmo tempo, tá bom? O próximo princípio, o de número 6, ele fala da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Aqui já está falando somente das instituições públicas, tá bom? É necessário garantir ensino público gratuito, tá bom? Pode haver instituições privadas? Pode, mas é necessário que haja também a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O próximo princípio fala da valorização do profissional da educação escolar. Quando se pensa em profissional da educação escolar, automaticamente as pessoas já imaginam do professor, né? Quando, na verdade, os profissionais da educação escolar não é só o professor, e sim todo o corpo da escola, tá bom? Então, o professor, o diretor, o inspetor, a tia da limpeza, a tia da merenda, né? Toda essa equipe são profissionais da educação escolar. É necessário valorizar esses profissionais. E quando se fala em valorização, não está falando somente na remuneração, né? Mas em condições de trabalho e muitas outras coisas adiante, tá bom? O próximo princípio fala da gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. A gente vai conhecer que lá no artigo 14, a LDB traz para a gente o conceito de gestão democrática e a gente vai conhecer nas próximas videoaulas. O próximo fala da garantia de padrão de qualidade. Tem que ter um padrão de qualidade a ser obedecido. E esse padrão de qualidade, ele vai desde a estrutura que vai ser oferecida para esses alunos, vai também do material que vai ser fornecido para esses alunos, né, os insumos e materiais que são necessários de ser utilizado durante o processo de educação escolar e também da valorização dos profissionais, da qualidade das aulas. É um conceito muito amplo a ser seguido, tá bom? Mas nós sabemos que existe um padrão de qualidade para que seja cumprido nas nossas instituições escolares, tá? O próximo fala da valorização da experiência extraescolar. A valorização da experiência extraescolar significa que nós, professores, a gente precisa trazer para dentro da sala de aula a vivência daquele aluno. O que aquele aluno vive no seu dia a dia? Qual é a cultura daquele aluno? A gente pode pegar a cultura de uma comunidade, os costumes de uma comunidade e trabalhar em cima desses costumes, dessa cultura e trazer a prática do dia a dia desses alunos para dentro da sala de aula. Tá? Então, esse princípio, ele fala dessa valorização da experiência extraescolar. O próximo princípio, ele fala da vinculação entre a educação escolar,
o trabalho e as práticas sociais. Perceba que a LDB, ela se comunica, os artigos da LDB, eles têm uma comunicação. A gente viu aqui no artigo 1º que a educação escolar se desenvolve predominante por meio do ensino em instituições próprias e deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social, certo? Vimos também que as finalidades da educação quais são? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, perceba que existe uma relação entre esses artigos. E o artigo 3º, esse princípio do artigo 3º, ele também está relacionado quando ele diz sobre a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e a prática social. Então, perceba que a LDB é uma legislação que ela se comunica entre os artigos. O próximo fala da consideração com a diversidade étnico-racial. É um princípio bem novo que foi incluído há alguns anos atrás, né? Fala também da garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Todo aluno pode ter o direito à educação e à aprendizagem ao longo de toda a sua vida. Ele pode se capacitar posteriormente, ele pode complementar o seu conhecimento ao longo de toda a sua vida, tá bom? Então, a LDB garante isso. E nós temos também o princípio de número 14, que fala do respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cego e com deficiência auditiva, tá bom? Então, esses são os princípios da educação. E essa é a nossa primeira aula de LDB, onde nós trabalhamos os 3 primeiros artigos. Nas nossas próximas videoaulas, nós vamos conhecer os próximos artigos. E se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e eu aguardo você na nossa próxima videoaula.